Boa tarde. A gente está aqui nos últimos capítulos do livro de Shmuel Aleph, e a gente já passou pela última perseguição de Shaul a David, e agora, então, o David ele foi procurar asilo no campo inimigo. O David ele vai para os filisteus, os filistim, palestinos, que ficavam no sul de Israel, e ele se muda para lá, e ele manda uma carta, ele manda um aviso para o rei Achish, que era o rei de lá, que anteriormente esse rei Achish quis matar o David, milagrosamente ele conseguiu fugir, e agora ele vai lá. Só que agora ele está mais bem protegido, ele está com um exército, Davi já tem um renome, e de fato essa estratégia por hora deu certo. O rei dos Filistim, ele imaginava que o David, ele agora era aliado a ele. Como o Shaul, o rei daquele momento, queria matar o David, David procurou asilo com os Filistim. Ele pensou, bom, agora eu tenho Israel do meu lado. Pelo menos parte do exército de Israel está comigo. Então ele aceita David. David, o tempo todo, precisava ficar fazendo esse jogo, mostrando para ele que sou teu amigo, mas no fundo ele tinha poupado a vida de Shaul, ele seria o próximo rei de Israel. Mas esse rei acreditava que o David era aliado dele. Ele consegue, então, ir para lá com seu exército, mas ele, sabiamente, ele pede e fala, eu não quero morar na capital. Os judeus já despertam bastante ciúmes e inveja. Quando a gente tinha nas cortes, ou o médico do rei, por exemplo, Maimônides, ou o tataravô do Silvio Santos, que ele era o rei da corte real em Portugal, esses todos despertavam bastante inveja e ciúmes. Falou, não quero ficar na capital. O rei tem os seus generais, os seus capitães, os seus ministros. Se eu ficar aqui, vai despertar muita inveja. E ele fez igual que Yosef, ele pediu, lembrando, voltando na Torá, ele falou para colocar meus irmãos numa outra cidade. Assim também ele falou, eu quero ficar em outra cidade. E eles foram então para a cidade de Tziklag, esse é o nome dessa cidade. E ele é também no sul de Israel, e essa cidade foi aonde David ele foi com as suas tropas, e lá eles foram morar. Nessa cidade, além de estar distante da capital, eles tinham a chance de poder trabalhar o campo e poder se sustentar sozinhos, sem grandes preocupações. E assim, a coisa estava funcionando bem. David Amelech, ele se tornou de fato um aliado a esses filisteus, que ele aproveitou o momento para guerrear contra outros inimigos do povo de Israel. Esses outros inimigos, uma vez que os filistim estavam no sul de Israel, eram tanto inimigos nossos, quanto inimigos desses filisteus. Então, David Amelech, já preparando o terreno, que ele seria o futuro rei de Israel, ele precisa eliminar todos os inimigos, deixar isso claro, precisa eliminar os inimigos para a gente poder ter a paz. Então, ele aproveita esse momento com a tropa que ele tinha e ele trava algumas guerras. Então, ele travou as guerras contra os famosos Amalequim, aqueles que o Shaul tinha destruído, Geshurim e Gerizim. São povos que eles eram sempre uma pedra no sapato para o nosso povo e ele vai lá e mata eles. David, ele tinha que contar umas mentiras para o rei Achish, para ele poder garantir a sua sobrevivência. E ele falava que as guerras que ele fez era contra o povo de Israel. Mas para não ter ninguém para dizer que é fake news, ele garantia, ele matava todos os inimigos. Não sobrava nenhum para poder contar a história. Então assim ele foi garantindo, por um lado, a paz para o povo de Israel, a sua segurança do próprio rei de Israel querendo eventualmente perseguir ele, e ele foi garantindo a sua existência, a existência do povo de Israel, e ainda ele garantiu também a paz na cidade onde ele estava, apesar de serem inimigos. Agora surge um problema. O rei de Israel, Shaul, quer fazer uma guerra contra os filisteus. Então, o povo de Israel está infiltrado dentro dos filisteus. Os filisteus acreditam que eles são aliados, e no fundo não são. Aonde David vai se colocar agora? Se ele se declarar, além de ser perigoso talvez para ele, mas mais do que isso, ele não queria quebrar a palavra dele. Ele conseguiu um asilo com os filisteus. Os filisteus deram para ele.
Então ele não queria agora fazer uma guerra contra eles. Por outro lado, se o rei de Israel vai fazer uma guerra, ele não pode lutar contra os judeus. Então, o que ele faz? Então, isso era, esse era o momento. Desculpa, na verdade, quem decidiu atacar não foi o Shaul. Quem decidiu atacar foram os Filistim. Por que eles decidiram atacar? Número um, o grande profeta de Israel, Shmuel, tinha falecido. Então, espiritualmente, talvez até questão de estratégia de guerra, estava faltando liderança. E, número dois, o David, que era um grande general do Shaul, estava com eles e não estava ameaçando. Então, eles falaram, agora é um bom momento a gente atacar o povo judeu. Assisti aquele filme do Eli Cohen, interpretado por aquele ator famoso, não sei repetir o nome dele, vocês devem saber. E tem uma hora que ele está lá numa dos bunkers do Líbano, Síria, lá de cima, desculpa, Síria. E aí ele consegue ver os israelenses, aí o cara fala para ele, atira, dá um... Aí ele precisa ficar, o que eu faço agora? Aí ele se escapa. Então, Davi da Mela estava mais ou menos nessa situação. O Davi da Mela, ele dá uma resposta parva, se diz, uma resposta neutra. Ele fala, olha, quando o Achish intima ele para a guerra, fala, olha, você vai ver que eu vou realizar grandes maravilhas. Não falou que maravilhas. O rei entendeu o que ele quis entender, imaginou que Davi estaria a seu lado, mas Davi não falou que maravilhas queria fazer, não falou para quem, de que lado. E os Filistim, então, se reúnem em um lugar chamado Shunaim, e Shaul agora ele estava organizando os seus soldados, sentiu já que ia ter uma guerra, e ele agora queria tomar agora as providências necessárias. Porém, Shaul ficou na dúvida se ele entra na guerra ou não. Sempre, quando eles queriam ir para uma guerra, você consultava o profeta, você consultava o peitoral do Kohen Gadol, que era uma maneira de Deus transmitir a sua voz. E Shaul agora não tinha acesso. Ele não tinha acesso ao grande profeta, que era o Shmuel, que poderia dizer para ele, vai ou não para a guerra. Deus vai estar contigo ou não. Ele consultou vários outros profetas judeus que tinham na época, e ninguém tinha mensagem, não tinha chegado nenhuma mensagem para eles de Deus dizendo, olha, fala A, B ou C. Então ele não conseguiu ter resposta. Ele ainda manda uma mensagem para o Kohen Gadol da época, que também não conseguiu ter uma resposta. E aqui um detalhe interessante. O Kohen Gadol ele tinha fugido junto com David. Lembra que David tinha estado no Mishkan, ele fugiu de lá. Então, possivelmente o Shaul ele mandou um enviado até o David, que estava no campo inimigo, para consultar o Cohen, para dizer se ele vai ou não numa guerra contra o país que estava dando asilo para o próprio Davi. Tem outras formas de explicar? O rei Shaul sabia que o Davi estava lá? Vou consultar. Não vou chutar, vou consultar. É que tem uma discussão, então, a discussão entre os comentaristas é que se ele foi consultar esse Kohen Gadol que estava lá, então provavelmente ele sabia. Ou tem outra opção que ele foi consultar, ele tinha um Urim Betumim, um peitoral temporário, como se fosse uma cópia chinesa, que funcionava quando precisava. Essa é uma segunda interpretação, fala. E aqui vem um detalhe que ele aparece, interessante, que acho que cabe no nosso dia a dia também, que é o seguinte, então, por que Hashem não deu para ele uma resposta? Hashem não deu para ele uma resposta que naquele momento ele não estava merecendo uma resposta. Aquele acesso que o rei eventualmente teria de conversar com Deus ou ter uma resposta afirmativa de Deus, vai lá, vai para a guerra, vou estar com você, ele não estava merecendo. Fala. Especialmente porque ele tinha recém-matado aqueles Koanim de novo. Então, você matou toda a turma, todos os sacerdotes de Deus, agora você quer que Deus te responda? Meio complicado. E a segunda coisa é que a gente vai ver uma das coisas trágicas, difíceis de entender, que o Shaul ele vai recorrer a uma mulher vidente. Algo que é absolutamente proibido pela Torá, a gente consultar algo que vem de forças de idolatria, etc.
mas ele vai consultar essa mulher e ele vai trazer de volta o espírito de quem? Ninguém menos que o profeta. E lá ele vai buscar a resposta dele. A gente vai ver, a gente vai ver. E é uma parte muito enigmática que vai ficar para o próximo capítulo, só dei o... Mas ele vai recorrer à idolatria. E aqui vem um ponto que os comentaristas trazem o seguinte: além do fato que ele estava com sangue fresco nas mãos dele, então ele não merecia receber a resposta divina, quando ele foi consultar com Deus, ele foi como se fosse com uma... Não sei se a expressão certa seria uma carta na manga, ou uma reserva. Ou seja, ele pensou assim, isso é o comentário: eu vou consultar o profeta de Deus. Se ele tiver resposta, muito bom. Se não, eu consigo outros. Eu dou meu jeito. Eu tenho meus profetas aí, pagãos, que vão me dar meu jeito. E justamente por isso Deus não respondeu para ele. Quando você vai pedir para Deus, você tem que depositar todas as suas fichas nele. Quando você vira e fala para Deus, ó, já achei a vaga, não precisa mais. Quer dizer que mesmo quando você tinha apostado, você apostou não. Ó, Deus pode me ajudar ou o cara pode decidir sair. São duas opções. Quando você vai rezar, você tem que pensar, Deus é o único que pode fazer o cara sair daqui. Se ele pensou em sair daqui para me dar a vaga, é porque Deus colocou na cabeça dele. Quando a gente reza para Deus, isso a gente vê várias vezes no Tanakh, enquanto a pessoa está confiando também em alguma outra coisa. Ó, eu tenho Deus para garantir, eu tenho o médico para garantir, eu tenho o sócio para garantir. Então você está dividido na tua confiança, então a coisa fica complicada. E aí fica mais difícil para Deus te responder. Por quê? Porque Deus ele quer esperar você depositar unicamente a confiança nele. E por isso que ele não respondeu. Você não vem falar comigo, é igual você vem numa reunião e está no celular. Você está falando comigo ou você está no celular? É um desrespeito. Então você está lá indo para o profeta de Deus, mas você já está aqui. Opa, se ele não tiver, eu vou no vizinho. Vou na concorrência. Peraí. Então você está querendo o quê? Fazer um jogo? Então Deus não responde. Quantas vezes na vida a gente não tem esse tipo de, eventualmente, reza ou atitude? O Rovata Levavot, o livro que fala sobre confiança em Deus, que tanto vocês têm estudado de manhã com o Rabino Malovani, ele fala que todos nós confiamos. Todo ser humano confia. A pergunta é em quê? A gente busca confiar em alguma coisa. Pode ser Deus ou pode ser outra coisa. A opção é nossa em quem a gente vai confiar. Então você vai confiar no teu trabalho, na tua força, na tua inteligência, no teu dinheiro, na tua capacidade, o que for, ou você vai confiar em Deus. Mas a confiança é natural, inerente ao ser humano, que a gente quer confiar em alguém. A pergunta é, então ninguém pode dizer, não, mas eu não tenho fé em Deus. Não, fé você tem. A pergunta é, você precisa só direcionar ela para o lugar certo. O próprio Yosef, né, que ficou 2 anos a mais, porque ele pediu ajuda. Muito bom exemplo, muito bom exemplo. Isso acontece a toda hora, a gente sempre pede ajuda. Aí, Yosef tem uma explicação, acho que já dei um choro a respeito, mas só resumir. Yosef estava na prisão, e ele estava prestes a sair da prisão, mas quando ele vai sair da prisão, ele pede ajuda para aqueles dois que ele tinha interpretado o sonho. E aí Deus falou, você pediu ajuda para eles? Então fica aí mais 2 anos. Não precisava ter pedido ajuda. A gente precisa pedir ajuda. A gente precisa usar os meios naturais. Mas para o nível espiritual de Yosef, ele já não precisava disso também, sequer isso. Por isso ele foi condenado por isso. Mas normalmente a gente pode... que ele fica com medo. Ele tomou as atitudes corretas. Perfeito. Ok. Mas, não. Sim, mas aqui é mais difícil ainda para a gente. A gente pedir para Deus e depositar a confiança plena nele e ainda assim fazer a nossa parte. É um desafio mais difícil. É o correto, mas é mais difícil. Se você me dissesse, olha, tente reza para Deus que vai cair do céu. Se der certo, beleza. Aí eu vou ser o maior crente do mundo, pode ter certeza. Agora, Deus fala para a gente, confia só em mim e trabalha porque eu mandei. Só para... O Baal Shem Tov, uma vez, ele precisava juntar dinheiro para uma causa comunitária. Ele foi até a casa de alguém, bateu na porta e foi embora. Perguntaram para ele, mas Rebbe, peraí, você bateu na porta para pedir o dinheiro e você foi embora? Ou não, Deus quer que eu faça a minha parte. Minha parte eu já fiz, agora... Para ele era suficiente bater na porta. Talvez para a gente precisa um pouquinho mais. Por que para ele era suficiente? Que o nível de fé dele era tão grande que o que ele precisava fazer é mínimo. Se o nosso nível de fé é menor, aí a gente fica perdido entre os dois. E aí,
Shaul, então, ele vai consultar, ele vai se permitir, na verdade, ir consultar uma mulher cartomante. Traga seu amor de volta, tá certo? Búzios, É, tarô. deixa o cheque aqui, resolva o meu problema, certo? Então, ele foi apelar para isso. E quando a pessoa está perdida, a pessoa vai apelar para qualquer coisa, você procura pretextos e procura justificar. Ele falou, bom, é claro que não pode fazer idolatria, mas não estou fazendo isso por mim. Não é uma causa própria. Isso aqui é uma causa nacional. Segurança de todo o povo de Israel. Se o profeta não me respondeu, eu não posso vou ficar em cima do muro? Eu vou ficar sem dar uma resposta se a gente ataca ou não ataca? Amanhã eles vão bater na porta e vão começar a lançar os mísseis. O que eu vou fazer? O que a gente faria? O que deveria fazer? Proibido pela Torá é É básico. proibido, espera e reza mais. Faz chuvá. O que você pode fazer é tirar a origem de todos os problemas, que é, eventualmente, nossa falta de conexão com a Hashem. Entra ou não entra? Ele perguntei, entra ou não entra? Entra ou não entra? Você não sabe. Então, eu vou usar o paralelo que eu falei em relação à negociação com o terrorista. Né? Então, fala, bom, mas o que a gente vai fazer? Vai libertar os caras? Mas o que eu posso fazer se eu preciso trazer nossos filhos de volta? Então, se alguém chega e fala para você, olha, eu devolvo teu filho, mas eu mato 2 netos teus. O que significa ele não está te dando uma oferta. Não existe aqui uma oferta, não existe aqui uma troca. Não está te oferecendo nada. Então, a gente tem que enxergar que ir para lá não é uma opção. Ah, mas eu não tive jeito, eu tive que abrir a loja no Shabat. Lá não é uma opção, tá acabado. Tá bom, não é uma opção. Mas o que eu vou fazer? Não sei, mas lá não é opção. É isso que a gente precisa fazer às vezes. O Shaul só tinha que saber que lá não é opção para ele. Ah, mas o que eu vou fazer? Não sei o que você vai fazer. Você vai fazer? Fazer chuvá, pede para Deus. Para lá não é opção. Mas essa história dos reféns, dessa negociação, é polêmica, né? Porque Bom, eu só quis jogar a polêmica. o pessoal do Chas apoiou logo, foram os primeiros. E aí, Tem gente que apoiou, tem rabinos que apoiaram, mas independente de quem apoiou, ninguém apoiou com o coração pleno. E a dúvida sempre fica. Então, realmente, a proposta não é uma proposta. Vocês na falta de opção. Bom, voltando aqui para o nosso assunto. Ir para cartomante, ir para a mulher que falava com os mortos, trazia os mortos de volta, não era uma opção. E só para a gente considerar só uma coisa, só para a gente só levar em consideração que era uma proposta muito chamativa. Hoje, a gente vê essas coisas, a maioria, pelo menos, sabe que é charlatões, é besteira. Mas na época, onde se tinha um acesso muito grande ao Beit HaMikdash, ao templo, à profecia, Deus também permitiu uma força e um acesso muito grande dessas forças. Então, o cara ia até a mulher, voltava lá falando, olha, fiz a cirurgia espiritual, e o cara acabou na prisão. Não, de fato, o cara não acabava na prisão, dava certo. O homem de Deus lá do... Então, antigamente, de alguma maneira dava certo, não é 100%, forças de Tumá e etc. Mas é uma coisa extremamente chamativa, convidativa. Então, realmente é uma... Tanto é que os sábios, muito depois dessa história, tiveram que anular essas forças porque a gente não conseguia. O desejo era muito grande, a tentação era muito grande. Então, só para a gente ter um pouco mais de ideia, não simplesmente julgar Shaul lá, ele foi lá e fez. Era realmente uma coisa muito difícil. Aguarda no próximo capítulo. Ele foi. Vai ter a resposta dele. O que também já é uma lição. Você vai dizer, bom, olha, abri no Shabat e ganhei dinheiro, tá vendo? Deu certo. Será? Deus, ele dá o livre-arbítrio. Você quer escolher o caminho errado? Bilam queria amaldiçoar o povo? Vai lá. Você pode ir. Aonde você quiser ir, eu vou com você. Então, se Hashem ele não permitisse essas forças negativas, se nunca tivesse sucesso, você já não teria livre-arbítrio. Então, Hashem ele permite. Você quer lá, você vai. Mas a lição fica pra gente. A gente saber quais são as nossas opções. Vamos lá, se preparar para o Teilim. Alguém levantou aqui a mão? Peraí.